Amém. Louvado, glorificado e bendito é o nome do Cordeiro vivo, Jesus Cristo, o Nazareno. Eu saúdo a Igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos na presença de um Deus lindo, poderoso, fiel, Glória a ressuscitado. Deus. O nosso Salvador, aquele que nos amou de tal jeito, que decidiu e nos escolheu antes que nós o conhecêssemos. É o nosso Deus. É Ele que decidiu investir toda a tua graça, a tua compaixão e a tua misericórdia Aleluia. em quem não tinha méritos ou créditos algum. É o Senhor que decidiu nos amar. E nós glorificamos a Deus por ter nos escolhido. Glorificamos ao Senhor por ter nos lavado e nos redimido, transformado a nossa vida. Amém. E nada disso seria possível se não fosse pela graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É Ele que nos projetou para ser filhos de Deus. Amém. E nós glorificamos a Deus por isso. Amém? Amém. Deus me dera uma palavra e eu quero falar hoje um pouquinho sobre relacionamento, Eita glória. sobre família. Que Deus possa nos dar graça. Amém. Livro de Lucas, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. O tema da leitura: o anúncio do nascimento de Jesus. Como seria uma estrutura formada com Jesus em casa? Aleluia. Como seria a sua família tendo Jesus como centro, como alvo dentro da sua casa? Amém? Amém. Aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, aos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. Aleluia. Aos que nos acompanham em nome de Jesus, pega um exemplar bíblico. Aonde você estiver, acompanhe a meditação. Aleluia. Se possível, desprenda-se dos seus afazeres e pegue um exemplar bíblico, leia conosco a palavra de Deus. Essa palavra ela é poderosa, ela vai mudar a sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 26 do capítulo 1 de Lucas, doutor Lucas, Novo Testamento. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Oh, Glorificamos o Senhor por essa palavra. aleluia, meu Deus. E que o Senhor possa nos Obrigado. abrir as portas da revelação para que possamos analisar o que está acontecendo aqui. Oh, Deus. Irmãos, nós sabemos que Lucas, ao descrever Aleluia. como aconteceu o anúncio pelo anjo mensageiro Gabriel a Maria, Aleluia. entenda que houve uma revolução
na história da humanidade com essa mensagem. Houve uma transformação, uma ação que transformaria a vida da humanidade pela eternidade, através daquela mensagem do anjo Gabriel. Aleluia. A Bíblia fala que a história não começa com Maria, mas a história começa com Zacarias e Isabel, Eita, papai. sacerdote, no tempo do rei Herodes. Fazia parte de toda aquela hierarquia sacerdotal da época. A Bíblia fala que Zacarias, sacerdote, e a sua esposa Isabel já eram avançados de idade. Não tinham filho, porque Isabel era estéril. Mas eles, mesmo sendo velhos e a mulher estéril, Deus age na contramão das coisas. É sempre assim. Eita, papai. Onde não há mais probabilidade, onde não há mais recursos, Deus age para mostrar que Ele é Deus. Não depende da ideologia e da percepção e da razão humana para agir. Ele é Deus. A Bíblia fala que nesse ano foram lançados, como de costume, a sorte para ver o sacerdote que entraria no local santo dos santos, no templo, para oferecer sacrifício anual. E aquele ano cai sobre Zacarias a responsabilidade de oferecer aquele holocausto. E a Bíblia fala que quando ele estava no local dos santos, onde estava o templo para a formação para o holocausto, a mesa do holocausto, aparece dentro daquele local sagrado o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele se apresenta no local que os sacerdotes entravam uma vez por ano, e entrava com uma corda amarrada na cintura, com medo dele não estar purificado ou estar em pecado e morrer só pelo local ser tão santo e sagrado. Eles ofereceriam o holocausto, e os sacerdotes que ofereciam o holocausto era Zacarias. E quando ele entra para oferecer o holocausto, a Bíblia fala que o anjo se apresenta do lado da mesa do holocausto. Aleluia. E Gabriel começa a falar com ele. E ele começa a expressar: olha só, achastes graças aos olhos do Senhor. Eles levavam a vida, diz a palavra de Deus, de uma forma irrepreensível, referente à obediência às leis e os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. E Deus escolheu esse casal. E o anjo anuncia: olha só, Isabel, sua esposa, mesmo na velhice e mesmo sendo estéril, Deus decidiu e ouviu as suas orações referente a um filho. E Deus concede a ela vai gerar um filho e vai lhe pôr o nome de João. E ele será nazireu, um homem. Nazireu era um homem 100% formado, um projeto de vida para trabalhar e andar nos valores do Senhor. Não teria profissão. Ele seria um homem como um grande profeta, respeitado por todos. Aleluia. Poucas pessoas foram classificadas como nazireu na Bíblia Sagrada. Sansão foi nazireu, Samuel foi nazireu, João o Batista foi nazireu, Jesus nazireu. Homens que foram focados para exercer o projeto de Deus sobre a face da terra. E nós sabíamos que João, ele viria com a mesma graça, autoridade, poder, o mesmo Espírito que estava sobre Elias. O anjo lhe anuncia: vocês vão ter muita alegria e muito regozijo, muito gozo sobre o nascimento desse seu filho. Ele virá para abrir os caminhos e conduzir os pecadores ao arrependimento. Entenda, o projeto era grande. Começou um projeto antes de Deus anunciar e enviar o anjo Gabriel. Vou falar com Maria. O projeto estava se iniciando. A Bíblia fala que Zacarias, sacerdote, em uma só palavra, ele bota em dúvida a fé que ele tinha no coração. Meu Deus. E ele pergunta para o anjo: mas como pode acontecer isso? Eu sou velho, minha mulher de idade avançada, estéril. Eita, Jesus. O anjo fala assim: olha só, eu sou Gabriel, estou na presença de Deus constantemente. Ele me enviou para dizer essas palavras. Mas como você duvidaste e não creste, vai sair daqui mudo, até que tudo isso se cumpra. Meu Jesus, é forte. Entenda, às vezes a nossa família tem projetos dados por Deus, tem sonhos dados por Deus, mas nós decidimos não crer.
E nós não estamos falando aqui de uma pessoa fora da linhagem sacerdotal, de uma pessoa que não conhecia a palavra, que não estava na presença. Nós estamos falando de um homem que oferecia sacrifício de holocaustos, oferta de holocaustos, no local mais sagrado de todo Israel, o templo, no local santo dos santos. Aleluia. Era o ponto mais nobre para um sacerdote estar no local santo dos santos. Olha aí. Eles viviam, diz a palavra de Deus aqui, ó. Louvado seja Deus. No versículo 6 do capítulo 1 de Lucas diz assim, ó. E eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aleluia. Repara que não era uma pessoa qualquer, não era uma família qualquer, era um casal que andava na conduta, nos valores, em justiça, em obediência, de uma forma irrepreensível. E mesmo para essas pessoas que nós chamamos crente, aptos, capazes, homem de Deus, mulher de Deus, não, ali não tem esse risco. Repara que mesmo com as pessoas mais influentes, mais conceituadas, pode titubear a fé. Pode vacilar no crer. Pode. Meu Deus. Entenda, aconteceu que ao sair do local santo dos santos do templo, o povo já estava orando, estava com medo, demorou, aconteceu alguma coisa e ele sai mudo. Meu Deus. Olha aí. Passa um tempo, Isabel engravida. Deus fala através do anjo Gabriel que no ventre da mãe, no ventre de Isabel, no ventre daquela senhora espançada de idade, estéril, o anjo, o bebê, João, que estava ainda no ventre, já seria batizado no Espírito Santo. Meu Deus. Já seria cheio do Espírito Santo, no ventre. Glória a Deus. Quando isso ocorre, a Bíblia fala que 6 meses passavam. Zacarias mudo, Isabel gestante. Meu Deus. Vai lá o mesmo anjo Gabriel, vai lá numa vila, num vilarejo pequeno, no local que não havia nenhum tipo de conotações boas referente ao local, referente à cidadezinha, vilarejo, Nazaré. Entenda, os que moravam na cidade de Nazaré tinham fama de começar e nunca terminar projeto algum. Meu Deus. Era uma cidadezinha que as pessoas eram tidas como derrotadas, como submissas, como não vitoriosas. Olha aí. Tanto que Natanael, quando se encontra com Jesus, ele já tinha no seu coração, viria alguma coisa boa por acaso de Nazaré? Não viria nada, a fama era essa. Meu Deus. E Deus escolhe o improvável para agir de uma forma poderosa. Verdade. Escolhe o pequeno, que ninguém dá crédito. E fala, este eu vou levantar como homem de Deus. Aleluia. Este eu vou levantar como mulher de Deus. Glória a Deus. É esse que eu vou colocar toda a glorificação do meu nome para que meu nome seja honrado através da vida do pequeno. Aleluia. E chega o anjo e entra no ambiente, entra no local físico onde estava Maria. Aleluia. Maria se assusta. De repente surge um homem no ambiente que ela estava. Provavelmente ela estava só. O anjo entra e quando entra ela fica meio temerosa. E ele lhe dá uma saudação. Entenda? Ela fica com certo receio e medo. Louvado seja Deus. E ele canta e se expressa: salve agraciada. Salve agraciada. Aleluia. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Um homem que entra no ambiente onde Maria estava, leva uma saudação. E essa menina nova, provavelmente adolescente, eles casavam novos, provavelmente com a idade de 12 a 13 anos, Maria. Aleluia. Já estava despojada ou comprometida, ou como nos dias de hoje, estava noiva de José. José era que fazia parte das gerações, das gerações de Davi, do trono de Davi. De Davi até José, passaram-se 14 gerações até chegar a Jesus. Aleluia. Entenda,
tinha toda uma profecia, tinha todo um contexto bíblico. Deus já estava projetando caminhos para a chegada do Salvador. E tudo dependia da obediência de um homem e de uma mulher. Quantos projetos Deus tem em minha vida e em sua vida, que podem ser tão grandiosos, podem ser tão poderosos, mas depende da nossa obediência. Porque um poder Deus deu à humanidade, isso pode ser considerado uma bênção ou também uma maldição, o livre-arbítrio. Meu Deus. Ele capta e fala para aquela menina nova, espantada, virgem, despojada ou comprometida com um homem. Entenda, ela se assusta, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ela fala, que homem é esse? Quem mandou você entrar aqui? Que saudação é essa? Eu não te conheço. O coração dela ficou turbado. Ficou com medo? Ficou temerosa? Aleluia, meu Entenda, Deus. nós estamos falando de uma mulher que era noiva. José era carpinteiro, José era um homem honrado, José era mais velho, já tinha a concepção de uma vida feita. Deus, todo poder. Entenda, Maria era inocente. Mas os olhos do Senhor procurou a vida de uma mulher inocente, de uma adolescente inocente, para que pudesse transformar a história da humanidade, o Aleluia. futuro da humanidade. Olha aí, Jesus. Novamente o encontro do homem para com Deus através de Cristo Jesus. Quantas vezes Deus tem projetos na sua vida, tem projetos na sua esposa, na sua vida como esposo, para que as pessoas se encontrem com Cristo Jesus, e às vezes nós falamos, não, esse negócio aí está estranho, Meu Deus. não conheço, que história é essa que está me profetizando? Olha aí. Não sei do contexto, que história é essa que está falando isso? Não, as coisas não batem, isso é impossível, não vou andar nessa história não. Entenda que o raciocínio humano, os pensamentos e sentimentos humanos, sempre nos guiam para uns caminhos, e a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas são caminhos de morte. Deus adverte que às vezes nós querendo andar pelos nossos caminhos, a nossa conduta não pode ser uma conduta vitoriosa, se não aprendemos a obedecer. Aleluia. O anjo começa a falar para ela, olha só, o anjo começa a falar para ela, olha só, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerando a salvação que seria esta. E disse então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graças aos olhos do Senhor. Aleluia. O anjo começa a explicar para ela a presença dele ali. Olha só, eu vim aqui para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus te escolheu aqui em Nazaré. Eita, papai. Deus te escolheu, mesmo sendo adolescente e inexperiente. Olha aí. Deus te escolheu, sendo pura e sendo noiva. Deus te escolheu entre tantas pessoas. Poderia ter escolhido uma mulher de um sacerdote. Poderia ter escolhido uma mulher rica, uma mulher afamada. Poderia ter tirado, não daquele vilarejozinho, daquela cidadezinha de Nazaré que já tinha má fama. Poderia ter escolhido em Jerusalém, uma cidade grande, nobre. Mas Deus escolheu você, pequena, para confundir a humanidade e levar esperança através do seu ventre. Aleluia. Ele começa a falar assim, olha, eis que do teu ventre conceberás, eis que você vai ficar grávida. Você vai ficar grávida, vai ficar gestante. E darás darás luz a um filho homem, e o nome dele será Jesus. Aleluia. Ela começa a pensar, que história é essa? Meu Deus. Eu estou noiva, estou comprometida. O homem disse que eu vou ficar grávida. Peraí, tem alguma coisa errada. Esse homem entra no meu ambiente. Nós não sabemos onde ela estava. Provavelmente poderia estar na casa dela, poderia estar num dos cômodos da casa dela. Provavelmente ela estaria sozinha, porque o anjo falou somente com ela. Então entra um homem no cômodo da casa dela e começa a falar, você vai ficar grávida. Que história é essa? Eita. Começa com muito elogio, que história é essa? Começa dizendo que eu vou ficar grávida, que história é essa? Sou noiva, comprometida, tenho família, que o povo vai pensar de mim. Meu Deus. No mínimo a cabeça daquela menina inocente, imatura, não tinha responsabilidade familiar, não sabia o que era o compromisso familiar, ainda ela era noiva, não estava responsável pelo lar.
Ele começa a falar assim: olha, o que nascerá do seu ventre, o seu filho, será chamado Jesus, e ele será grande. Aleluia. Será chamado Filho do Altíssimo. Glória a Deus. Ela começa a entender: opa, tem alguma coisa errada aí. Filho do Altíssimo, Deus. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. A herança profetizada lá pelos grandes profetas, que sentaria um no trono de Davi, assumiria o trono de Davi, e esse reino seria para sempre, seria eterno. Está chegando. Aleluia. Quem herdaria? O Salvador. Quem herdaria? O Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o amado de Deus. Aleluia, meu Deus. Ela começa a ligar as coisas, confusa, com medo. O anjo começa a lhe esclarecer: ele reinará para sempre entre o povo de Jacó. Aleluia. Entenda, ela começa a lhe questionar e fala assim: peraí, vamos entrar num bom senso aqui. Eu sou noiva, eu sou virgem, eu nunca me deitei com homem, nunca tive relações com homem. Como está falando que eu vou ficar grávida? E o meu noivo? Ela tinha muitas perguntas. E o anjo começa a lhe sanar as dúvidas. Disse o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo repousará sobre ti, e você conceberá, e você engravidará, e o que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Aleluia. Eu fico pensando que um projeto foi dado para ela. Eu fico pensando que foi expresso, que Deus tem reservado para ela. Você vai ser chamada mãe do Filho de Deus. Oh, Jesus, filho. Você realmente é agraciada aos olhos de Deus. Ele encontrou graça na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua conduta, no seu modo de ser, a ponto de te escolher entre todas as mulheres da face da terra para ser chamada mãe de Jesus, filha de Deus. Aleluia. Filho de Deus. Glória a Deus. A mente dela podia estar confusa ainda. E ele dá para ela um sinal. Qual o sinal? Tua prima, Isabel. Lembra tua prima? Avançada de idade. Eita. Já estava velha. É forte. Seu esposo Zacarias, mais velho ainda. 2 velhinhos, estéreos, sem nenhum tipo de perspectiva e sonho. Vamos lá. Todo-Poderoso. A sua prima está gestante porque Deus concebeu a ela. Olha aí. Ela está no 6º mês. Se lhe serve de sinal o impossível para Deus, é fácil. Aleluia. Se lhe serve de sinal aquela que era velha, chamada estéril, que não tinha condições de ter filhos, Deus gerou e concebeu. Ela está gestante de 6 meses. Aleluia. Para você entender que o projeto que tem na sua vida é fácil. Oh, glória. Aleluia. E nós vemos que ela se posiciona. Ela conhecia Isabel. Ela sabia da história. Sabia quem era Isabel. Sabia que era impossível a ação. E ela diz ao anjo, versículo 38, e disse então Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor. Oh, Cumpra-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. olha aí. Uma menina nova, ingênua, inocente, noiva, imatura, cheia de dúvidas e perguntas. Tinha todo um projeto formulado, calculado. A história do seu futuro estava toda escrita. Provavelmente ela já amava José. O relacionamento já era de longo. José já era mais velho, um homem marceneiro, trabalhador, digno, honrado. Estava tudo calculado. O anjo vem e traz uma proposta. A proposta ainda na contramão do que a sociedade espera, do que a sociedade aprova, do que a sociedade aceita. E essa menina toda confusa fala: não, Senhor, faz a sua vontade em minha vida. Aleluia. Oh, Jesus. Faz a sua vontade em minha vida. Deus Todo-Poderoso. Passa o tempo. No mínimo, José, seu noivo, olha para ela e começa: peraí, Maria, está acontecendo. Meu Deus. A barriguinha está ficando grande aí, que história é essa? Lá em Mateus, capítulo 1. Louvado seja Deus.
Mateus capítulo 1 nos explica o pensamento e o entendimento de José. Um homem maduro, trabalhador, honrado, noivo. Aleluia. Ele olha a noiva e começa a falar: peraí, tá ficando enjoada por quê, Maria? Meu Deus. Tá com esses desejos por quê, Maria? Tá engordando? Ele começa a desconfiar: peraí, aconteceu alguma coisa e eu não tenho parte do que está acontecendo aí não. Você está grávida e o filho não é meu. Qual seria a sua reação? Quais seriam os seus pensamentos e sentimentos? Porque hoje o contexto de uma família é baseada em quê? Fidelidade, confiança, respeito. Na cabeça dele, ele poderia estar falando: essa mulher me traiu. Eu estou noivo com ela, já está parecendo grávida. Não, tem alguma coisa errada. A Bíblia fala no capítulo 1 de Mateus que José, olha só, no versículo 19 diz assim: então José, seu marido, como era homem justo e não queria trazer má fama a Maria, repara que ele se sentindo traído, ela grávida, noiva dele, ele poderia chutar o pau da barraca? Desculpa o termo chulo, mas seria o que aconteceria nos dias de hoje. Decisões. Às vezes nós temos decisões no impulso, levados pela ira, sem nenhum tipo de base ou contexto na misericórdia, no amor, na compreensão, e colocamos os projetos de Deus espalhados por terra. Meu Deus. A obediência, a fidelidade que Maria teve sem entender, João teve com justiça. Aleluia. Não quero infamar o nome dela. Olha aí. Não quero que ela seja mal falada. Eu não quero que todos digam mal ou que eu fiz mal a ela. Quer saber da coisa? Antes que a barriga cresça, eu vou abandonar esse relacionamento. Eu vou largar ela. Foi o que passou no coração dele. Olha, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Meu Deus. No mínimo, Maria já pensou: o meu noivado vai para água abaixo. O meu futuro, os projetos que eu tinha para o meu lar, para a minha família, para a minha história, está se perdendo tudo, mas eu vou preferir fazer a vontade de Deus. Aleluia, meu Deus. Que não seja feita a vontade do homem, mas seja feita a vontade de Deus na minha vida. Olha aí. Talvez os meus pais não compreendam, os meus amigos me critiquem, talvez eu perca o noivado, talvez a minha vida tire de perna para o ar, mas seja feita a vontade de Deus na minha vida. Oh, Jesus. A responsabilidade em agradar, o compromisso com o Senhor, colocou a Jesus Cristo, narrado pelo anjo, como prioridade no ventre dela. Ela já amou o projeto de ser mãe do Messias, o Salvador da humanidade. Aleluia. A Bíblia fala que José, quando vai dormir, o anjo se apresenta para ele em sonhos. Olha aí, meu Deus. E começa a falar: José, calma aí, Obrigado, meu você não Pai. foi traído não. José. José, olha só, entenda, não houve nenhum tipo de infidelidade. O que Maria tem no ventre é do Espírito de Deus. Aleluia. É o projeto dos céus para a família de vocês. A partir de agora, você vai ter a responsabilidade de ser pai do Messias, Glória a Deus. de educar ele, de cuidar dele, de dar bons valores para ele, de instruir ele no caminho certo. A partir de agora, você tem a responsabilidade, porque ele veio com um projeto único de salvar o povo do pecado. Aleluia, meu Deus. Esse será chamado Emanuel, Olha aí. Deus conosco. Glória a Deus. Assuma a responsabilidade. Você não está só. Deus escolheu Maria porque também conhecia o teu coração. A integridade da sua justiça agradou a Deus. Aleluia. O sonho acaba. E José falou assim: quer saber da coisa? Deixa os outros falar. Quer saber da coisa? Quem me justifica é Deus. Aleluia. Quer saber de uma coisa? Não vou dar prioridade para os meus pensamentos, a minha razão, para o meu sentimento. Eu vou decidir honrar a Cristo nesse relacionamento. O relacionamento entre eu e minha noiva, o relacionamento entre eu e minha esposa, dentro do meu lar, dentro da minha família, se é prioridade, Jesus Cristo, o Salvador. Oh, Deus fiel. Aleluia. Eles se unem a Maria. Maria, no começo da gestação, com cisma, com medo, sai e vai para Judá. Vai para a casa de Zacarias, de Isabel. Aleluia.
ficou lá em torno de 3 meses. A Bíblia fala que quando ela foi cumprimentar Isabel, ao chegar na casa, o Espírito de Deus, que já tinha concebido e Jesus estava no ventre de Maria, ao cumprimentar, no mínimo ao abraçar Isabel, Eita, papai. houve um contato físico. E a Bíblia fala que o Espírito Santo que estava em Jesus, no ventre de Maria, encheu Isabel e batizou João no ventre de Maria aos 6 meses com o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso. Para pensar Aleluia. que algumas coisas são tão grandiosas, são tão maravilhosas, são incalculáveis, são poderes que não dá para se explicar, milagres que não dá para se contar. Aleluia, meu Deus. Mas ali houve o primeiro sinal que Deus gera com aquela família. Que o que estava fazendo ali tinha recompensas, Glória a gerou Deus. alegria, houve um contentamento. Oh, Jesus. Entenda, quando você prioriza a obediência, quando você bota Jesus em primeiro lugar na sua casa, quando você bota a prioridade em cuidar do projeto de Deus, Aleluia. a sua vida muda. Quando você põe prioridade, a sua vida cresce, você prospera. Por que você acha que hoje muitas famílias estão sendo destruídas? Meu Deus. Porque não priorizam Cristo Jesus em seus relacionamentos. Por que você acha que muitos casais estão se separando? Porque não priorizam Jesus em seus casamentos. Porque se nós aprendemos a valorizar a palavra de Deus e vivemos como a palavra de Deus nos mostra, nós vemos que tudo que está escrito para uma esposa, que tudo está escrito para um esposo, que tudo está escrito para um pai, que tudo está escrito para uma mãe, resume em felicidade, resume em paz, resume em prosperidade, resume em alegria, resume em vida plena e abundante. Aleluia. Nós vemos os deveres das mulheres, nós vemos também os deveres dos homens, mas acima de tudo, nós vemos que se nós honrarmos a Jesus dentro da nossa casa, não vai haver infidelidade, Aleluia. não vai haver desrespeito. É verdade. Se nós honrarmos a Jesus dentro da nossa casa, não vai haver nenhum tipo de ação de influência dos outros dentro do nosso lar. É verdade. As nossas condutas serão provadas e aprovadas por Deus. Glória a E Deus. nós vemos que uma família que honra ao Senhor, ela é enquadrada como está lá no Salmo 1. Será como árvores plantadas junto a ribeiros. Aleluia. Suas folhas nunca murcham. E no devido tempo, o fruto ela sempre dá. Aleluia. Nós podemos pensar também que aqueles que obedecem os mandamentos, as leis, as normas, os valores de Deus, as palavras de Deus, nós enquadramos também em Deuteronômio 28. Glória a Deus. Se atentamente obedeceres os meus mandamentos e as minhas leis. Se atentamente quer dizer, se diligentemente, se dedicadamente, se com zelo obedecer as minhas palavras, obedecer o que eu te oriento, priorizar as minhas palavras, priorizar a obediência, a prática das minhas palavras, todas as bênçãos vão correr atrás de ti. Aleluia. Bendito serás no campo, na cidade. Bendito serás em todos os setores da sua vida. Entenda, haverá prosperidade, haverá bonança, haverá felicidade, haverá saúde, haverá tudo. Aleluia. Entenda, quando nós vemos as famílias se desfazendo, quando nós vemos as famílias se destruindo, quando nós vemos as separações, quando nós vemos os vícios entrando, os sofrimentos, as agressões, quando nós vemos a morte, a vingança, a dor, Meu Deus. a humilhação, a necessidade, as doenças, quando nós vemos os males assolando, a gente nunca liga isso a Deus. Pelo contrário, a gente liga isso ao diabo. Não, quem está fazendo isso é o diabo na minha família. E sabe que não é todo o mal que suprime, que vem da parte de Satanás, do nosso inimigo. Às vezes é Deus que permite isso. Verdade. Como assim, pastor? Infelizmente é Deus que permite isso. Verdade. Para que nós possamos entender que o homem só se lembra de Deus nas suas aflições. Pastor, onde está isso na Bíblia? Também, Deuteronômio 28. Aleluia.
14 versículos do Deuteronômio 28 falam sobre promessas de bênçãos, aquele que atentamente obedecer as palavras do Senhor. Mas também diz na sequência que haverá aqueles que não obedecerem às palavras do Senhor. Haverá mais de 50 versículos com promessas de maldições. Meu Deus, é forte. Malditos Jesus tão poderoso. em todos os setores. É verdade. Maldito entre os amigos, maldito no financeiro, maldito no lar. Haverá doenças, Meu Deus. sabe? Escravidão, morte. É. Aí nós falamos, não é possível que isso daí está escrito na Bíblia. Se nós formos ler atentamente a palavra, nos dá pânico de saber que Deus abriu mão, porque isso foi permitido por Deus e o diabo atua. É. Quando você perde a proteção de Deus, com certeza o diabo vai matar, roubar e destruir. É verdade. Então, quando o homem não prioriza a Cristo com verdade, no perfil de obedecê-lo por amor, entenda que a vida dele vai de mal a pior. É verdade. O exemplo de José, o exemplo de Maria, ao falar, não se preocupe, eu vou assumir essa mulher gestante. Eu não quero saber se isso é uma coisa que nunca ocorreu na face da terra. Uma mulher ficar grávida do nada, o Espírito Santo descer sobre ela, a sombra do Altíssimo engravidá-la. Eu não entendo, eu sei que é complicado, a minha pensamento é muito raso, as coisas de Deus são muito profundas, eu sei que sou pequeno demais, mas não importa o que a sociedade vai pensar, eu vou assumir essa mulher assim mesmo. Eu vou ter muito amor, e muito carinho, e muita responsabilidade em priorizar a Jesus em nossa família, em nosso lar, em nossa história. Vou assumir a responsabilidade de cuidar de Jesus dentro da minha vida, Aleluia. dentro da minha família, dentro do meu lar. Oh, glória. Maria podia falar, não, sou adolescente, tenho um futuro pela frente. É. Não, estou afim de ter filho agora não. É doido? Não, estou doida. Nem estou pensando em ter filho ainda, vou falar com o José para a gente calcular e pensar em prevenir nisso. Não. Eu quero viver a minha vida. É. Quero ser mãe, não, para. Podia falar assim, ó, passa essa história de mim, escolhe uma mulher mais madura que já tenha filhos, escolhe um sacerdote no nome de Deus. Não, eu não sou feita para isso, não. É, papai. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas entenda que o testemunho do relacionamento dessa família é um testemunho tão glorioso que não há briga entre Maria e José. Aleluia. Oh, Não há glória. contenda entre eles. É verdade. Maria, com 9 meses, 9 meses de gestação, dá a Jesus Cristo numa manjedoura, É. lá em Belém. Entenda que qualquer homem poderia ficar com o pé atrás e não assumir tanta responsabilidade, Verdade. não só pessoal, não só psicológica, não só emocional, mas também social, também espiritual. Mas a Bíblia fala que quando eles têm Cristo e a responsabilidade de proteger, guardar e honrar o projeto de Deus sobre a face da terra, sobre a vida de Jesus, Aleluia. tudo o que acontece favorece. É verdade. Os cuidados começam a se mostrar no nascimento. Olha aí. Um anjo aparece e fala, sai daqui e vai para o Egito. Não volta para Nazaré, não. O povo vai querer te matar. Meu Deus. Se ficar aqui em Belém, Herodes já mandou um projeto de matar as crianças. Olha aí. Misericórdia. Calculadamente, por 7 anos, eles ficaram em outras terras. José abandonou a sua profissão lá em Nazaré. O povo poderia ter pensado, ué, aquele casal que a menina estava grávida antes, cadê ele? Sumiu? Cadê José? Cadê Maria? No mínimo, os vizinhos, no mínimo, os parentes, no mínimo, os que estavam ao redor poderiam ter indagado. Aquele casal realmente é pé virado, né? A mulher engravidou, saiu daqui, foi ter filho em outro lugar, nunca mais voltou. José abandonou a sua marcenaria, abandonou sua profissão, abandonou seus amigos, a sua parentela, está vivendo uma vida dissoluta. Como ele está sobrevivendo em outras terras? É, Jesus. Deus envia a provisão. Glória a Deus. No nascimento de Jesus vêm os 3 pastores, Aleluia. ou os reis magos, como diz a Bíblia. Verdade. Lhe levamos presentes. Entenda, a provisão chega, Aleluia, meu Deus. os cuidados do Senhor chegam. Glória a Deus. No capítulo Obrigado, meu Pai. No capítulo 2 de Lucas, fala que Jesus, aos 12 anos,
aos 12 anos de idade, foi levado, Maria e José levou eles para a festa da Páscoa em Jerusalém. Saíram de Nazaré e foram para Jerusalém. O tempo de caminhada era em torno de 3 dias. Mas, um detalhe, com 12 anos, todas as crianças eram provadas pelo sacerdócio em Jerusalém. Elas tinham por obrigação inteira a lei da Torá de cor, a Bíblia de cor, 12 anos de idade. E quando chegavam lá, elas eram provadas. Ocorreu a festa, ocorreu a celebração da Páscoa, houve alegria, festividade. Na hora de ir embora, o José e Maria foram embora com a caravana lá de Nazaré, pensando que Jesus estava andando com amigos, com parentes no meio daquela festa. Voltaram a caminho de um dia de caminhada, lembraram: cadê Jesus? Está com você? Não, está não. Você estava com você, não está? Cadê Jesus? Voltam. Vendo que Jesus estava em Jerusalém. Depois de procurar e temer e ficarem preocupados, encontram Jesus no templo. Em vez de ser questionado pelos escribas, pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, ele estava ensinando aquele povo. Aleluia. Projeto de Deus. Poderoso. Projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Amém, Jesus. Gera mudança. Repara um detalhe, que Maria e José não discutiram, não brigaram, porque perderam Jesus no caminho. Como é que seria você e sua esposa? Tu é doida, mulher, larga o filho para lá, a responsabilidade é tua de cuidar. Maria pode falar assim: não, você também é pai, você que tinha que estar cuidando, a menina tem 12 anos, já é um homenzinho, tem que estar do lado do pai, mas do meu lado não. Poderia não poder ter dado briga, mas eles uniram, preocupados em uma só fé. Vamos cuidar de Jesus. Aleluia. Vamos buscar a responsabilidade é nossa. Deus colocou essa responsabilidade de cuidar do Filho de Deus em nossa família. Aleluia. Se nós não cuidarmos de termos um bom relacionamento, de cuidarmos da prática dessa palavra em nossas vidas, nós perdemos o caminho, perdemos o projeto, perdemos a felicidade, a paz, perdemos a prosperidade, perdemos o que Deus reservou para nós. Oh, Jesus fiel. Entenda, mesmo sem entender, eles decidiram obedecer. Deus. Se nós colocarmos esse perfil de família fiel, nós vemos que a história da Bíblia, a história da palavra de Deus, mostra muita família de grandes heróis da fé destruída Jesus. por não obedecer. Alguns exemplos nós temos: Davi, menor da casa, invejado pelos irmãos quando foi consagrado o rei de Israel, quando foi ungido o rei de Israel. José era um amado, querido, o único filho de Jacó que ele amava mais que os outros. Os outros, por inveja e ciúme, surravam e jogaram ele no poço, venderam como escravo. Sabe, algumas ações que você olha e fala: mas que famílias de homens e de eleitos por Deus, que viveram vidas errôneas, que viveram vidas cheias de pecados e erros, porque não decidiram priorizar Cristo. Então nós entendemos às vezes que se nós priorizarmos Jesus, o contexto da minha família, da tua família, do meu lar, do teu lar, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, pode ser um contexto de paz, de felicidade, de grandiosas obras, um projeto único de levar a salvação aos necessitados e aflitos, cuidados aos que estão chorando, consolo aos que estão carentes. Quantas vezes nós priorizamos a Jesus em nossa rotina de vida? Essa família foi um maior exemplo no Novo Testamento de fidelidade ao cuidar de Deus, ao cuidar de Cristo, ao cuidar dos projetos do céu para nossas vidas. Imagina se essa família fosse negligente e não houvesse a segurança, o conforto, o carinho, a educação, a alimentação, os cuidados que José e Maria tiveram com Jesus. Como seria hoje a nossa história? Que nós possamos, em nome de Jesus, priorizar o Evangelho em nosso lar, para que nossas famílias sejam famílias unidas, cheias de paz, de comunhão, feliz.
Não famílias destruídas, famílias que decidem andar nos seus projetos, nos seus valores, nos seus pensamentos, na sua razão, no seu coração e destrói todos os contextos do futuro. Meu Deus. Famílias destruídas porque decidem não priorizar a Cristo. Mas o que eu quero encerrar, o que eu quero priorizar no encerramento aqui, está no contexto, louvado seja Deus, no contexto do capítulo 1 de Lucas, no versículo 37. Aleluia. Porque para Deus nada será impossível. Oh, Jesus fiel. O que eu quero priorizar é que mesmo se a sua família esteja destruída hoje, para Deus nada é impossível. É verdade. Mesmo que você perdeu a sua esposa, para Deus nada é impossível. Mesmo que você perdeu o seu esposo, para Deus nada é impossível. Aleluia. Mesmo que você perdeu os seus filhos no meio do caminho, para Deus nada é impossível. É verdade. Mesmo que você se desviou do caminho da luz, dos projetos, da vontade de Deus, para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Mesmo que você não tenha mais forças, para Deus nada é impossível. Mesmo que já esteja destruído, caído a estrutura familiar, para Deus nada é impossível. Aleluia. Mesmo que você não tenha fé, mesmo que não haja mais comunhão, mesmo que não haja mais esperança, para Deus nada é impossível. Eu creio. O poderoso Deus, que projetou sobre a vida de Maria e de José a história de cuidar de Cristo e priorizar a Cristo, esse mesmo poderoso Deus que deu a uma mulher velha e estéril o direito de conceber e dar à luz a um filho, Aleluia. é o mesmo Deus poderoso que pode dar na sua família, Aleluia, meu Deus. na sua história, levantar o caído, Oh, papai. restituir o que o inimigo roubou. Deus pode restituir. O que você não projeta mais, Deus pode te dar sonhos e projetos. O que você não acredita mais, Deus pode lhe agregar com fé. Aleluia. O que você perdeu, Deus pode dar em dobro. Em nome de Jesus. Lembra da história de Jó? É. Algumas coisas impossíveis Deus realiza quando você decide priorizar o amor, priorizar a graça, priorizar a verdade, priorizar a justiça, andar na presença de Deus com verdade. Aleluia. Deus tem poder em restituir. Jó ficou só, perdeu 10 filhos, perdeu sua saúde, toda a sua riqueza, foi afamado pelos amigos, estava extremamente doente, mas não perdeu a sua fé. Aleluia. Deus deu, Ele tomou. É Bendito seja o nome do Senhor. verdade. Priorizou a obediência, a fidelidade, a fé. Oh, Jesus. Deus deu, tomou, mas tem poder de restituir, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Em nome de Jesus, Glória a Deus. recebe essas palavras no teu coração. Amém. Eu não sei a tua aprovação, mas eu sei, se você crer, para Deus nada é impossível. Aleluia. Deus é poderoso para realizar em seu favor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Clame a Ele, rogue ao Senhor e priorize Cristo Jesus no seu lar, na sua família, na sua história, nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo, e verás a glória do Senhor como Aleluia. árvores plantadas junto a ribeiros, Oh, glória a Deus. e as bênçãos correrão atrás de ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bem